SADC na semana que terminou. Para já, boa noite, Fernando Ribeiro, Fernando Heitor, obrigado pelo prazer da vossa disponibilidade. Começo por si, Fernando Heitor. Uma viagem do Ministro da Defesa ao estrangeiro, há aqui nota de realce do ponto de vista do sentido da oportunidade desta digressão, por assim dizer. Muito obrigado, boa noite aos telespectadores. Bom, eu acho que a semana finda foi bastante ativa no que a diplomacia diz respeito, a diplomacia angolana, né? Portanto, a Angola foi ao encontro dos seus parceiros habituais, com quem já tem boas relações de cooperação, mas foi no sentido de estreitar ainda mais essas relações de cooperação. Em relação à França? Em relação à França, em relação à Itália. Contra ao mais alto nível? Sim. Isto é bom, isto é um bom sinal. Até porque a iniciativa desta vez partiu de Angola. A Angola tem estado a ter iniciativas muito agressivas, no bom sentido, no sentido de estreitar ainda mais as suas relações preparando já o futuro, né? É bom. Principalmente. Qual é o destaque deste encontro para focalizar com o segundo país da União Europeia? O destaque é dos melhores possíveis. É mesmo isso. E também repare que Angola, em relação à Alemanha, tem boas relações. De resto, deixa-me dizer que Angola, nos últimos anos, tem estado bastante agressiva no que a diplomacia, particularmente económica, diz respeito. O que é que podemos ganhar? O que é que Angola pode esperar desta exploração? As relações entre países, entre Estados, não são meramente políticas, não são de simpatia pelos olhos azuis de chefe de Estado, são essencialmente económicas. E um país como o nosso, que está na fase em que está, nós estamos numa fase de crise ainda, e considerando que queremos relançar a economia para a diversificação, é sempre bom que se relações preparando já o futuro, né? É bom. Principalmente. Qual é o destaque deste encontro com o segundo país da União Europeia? O destaque é dos melhores possíveis. É mesmo isso. E também repare que Angola, em relação à Alemanha, tem boas relações. De resto, deixa-me dizer que Angola, nos últimos anos, tem estado bastante agressiva no que a diplomacia, particularmente económica, diz respeito. O que é que podemos ganhar? O que é que Angola pode esperar desta exploração? As relações entre países, entre Estados, não são meramente políticas, não são de simpatia pelos olhos azuis de chefe de Estado, são essencialmente económicas. E um país como o nosso, que está na fase em que está, nós estamos numa fase de crise ainda, e considerando que queremos relançar a economia para a diversificação, é sempre bom que se mentem caminhos no sentido de estreitar a cooperação com países mais desenvolvidos. E o caso de França e também de Itália é paradigmático. Repare que a Itália, se a memória não atraiçoa, é o país ocidental, foi o primeiro país ocidental a reconhecer, da Europa, portanto, a reconhecer a independência de Angola. E a partir daí as relações sempre foram boas, menos tensas. Houve uma fase em que as relações estiveram um pouco menos tensas com a questão do Falcone, não é? Não sei se está a recordar disto. Mas depois disso as coisas entraram nos carris e é bom ver que o candidato para a candidatura do MPLA, não, porque o candidato número 1 do MPLA, que provavelmente poderá ser o chefe de Estado, o próximo chefe de Estado, é ele pessoalmente a ser incumbido pelo Presidente da República a fazer este exercício de estreitamento de relações com países extremamente importantes para nós. Muito bem. Fernando Ribeiro, de que é sintomático este encontro com Emmanuel Macron, João Lourenço, Ministro da Defesa? Bom, eu acho que devemos juntar os dois encontros, porque ambos foram mais alto nível, quer em França e quer em Itália. De qualquer forma, é importante realçar que não são os primeiros. O Ministro da Defesa tem vindo a fazer outros, esteve em Washington, por exemplo, noutro contexto, esteve também em Espanha antes, e portanto, e também por algumas cimeiras aqui em África, no quadro da SADC e da União Africana, também esteve representando
esteve representando o Estado e aproveitou para passar essa mensagem que, no fundo, eu acho que é o essencial das suas viagens, passar uma mensagem de tranquilidade a todos os estadistas e a esses países de que Angola irá a eleições. Conseguiu deixar esta mensagem? Eu penso que sim. Eu penso que como é que se sente isso? Estes governos, pelas mensagens que depois os comunicados que vão sendo feitos e aquilo que vamos recebendo das próprias embaixadas e consulados aqui presentes, eu penso que para quem cá está não tem uma percepção diferente daquela de que haverá eleições e de que haverá eleições num processo e num quadro normal. Para quem está fora, às vezes fica com uma visão um bocado mais deturpada e essas viagens vão nesse sentido, justamente no sentido de dizer que independentemente de quem vence, haverá tranquilidade. O Angola quer continuar a ter relações de cooperação com estes países, quer continuar a estreitar as relações com eles e é absolutamente fundamental para o próximo executivo, para o próximo Presidente da República, que estes países continuem a demonstrar apoio, que continuem a ter vontade de investir no nosso país, que há condições para que, do ponto de vista económico, esses países e esses empresários possam cá vir investir, para que, num contexto completamente difícil que nós estamos a viver, nós possamos relançar a nossa economia e possamos dar passos rumo ao crescimento. Portanto, foi portador de mensagens verbais do Presidente da República. Mas está aqui um João Lourenço, digamos assim, a definir um alinhamento da agenda diplomática na perspectiva, digamos, de um futuro na liderança do país? É muito difícil dissociar uma coisa da outra, como é evidente. O que é facto é que o próprio João Lourenço disse em conferência de imprensa que estes não são os únicos países estratégicos para Angola. Falou da questão da Alemanha, falou da questão do Reino Unido, enfim, há outros países, há outros players, só que a agenda infelizmente não tem permitido, ou ainda não permitiu ir a todos eles. O que é facto é que é um bom sinal, é um sinal de que o governo, ainda em funções, demonstra para estes países, demonstra para estes governos, para estes líderes, de que, independentemente do que aconteça a seguir a 23 de agosto, Angola está disposta a estreitar, a continuar a estreitar as relações com eles. Muito bem, avançamos para o segundo assunto em destaque na semana que ontem terminou. O Presidente da República, José Eduardo dos Santos, exarou um decreto dando como fim do mandato do Conselho de Administração da TAG e que havia sido nomeado há quase 2 anos. A medida surge na sequência da rescisão unilateral pela Emirates do contrato de gestão com a Companhia Aérea Nacional. No decreto exarado, datado de 13 de julho de 2017, o Presidente da República, José Eduardo Santos, procedeu à nomeação de uma comissão de gestão para assegurar a continuidade da atividade da TAG. A referida comissão terá como coordenador Joaquim Cunha, tendo por coordenadores adjuntos Rui Carreira, William Butler, integrando ainda Eric Kameni, Nuno Pereira, Patrick Rotsart e Vilupa Gunatileka. O decreto precisa que a Comissão de Gestão deve liderar uma equipa integrada por diretores da TAG, nomeada pelo Ministro dos Transportes. Fernando Ribeiro, um assunto que dominou a atualidade, digamos, de uma maneira muito transversal. Faz sentido, de facto, que o país tenha reagido de uma forma muito particular a esta situação que despolutou na TAG e esta reação do Presidente da República com estas medidas que se impunham? Sim, faz sentido, quer uma, quer outra coisa. E outra coisa não poderíamos esperar do Presidente da República, como é evidente. Mas deixe-me primeiro dizer que esta rescisão unilateral da Emirates faz-me lembrar um casamento, um divórcio, não é? Um divórcio que todas as partes saem a perder. Eu acho que quer o governo, por via do Ministério dos Transportes, quer a Emirates, ficam muito mal na fotografia com essa rescisão. Em relação ao governo, porquê? Porque mas não havia mais nada ao governo fazer. Quando um não quer, dois não ficam. A Emirates tomou a decisão. A Emirates não queria... Exatamente. Mas eu acho que é um adensar de situações que foram ocorrendo ao longo destes 2 anos e meio, vamos assim dizer. Portanto, não foi uma situação que ocorreu do nada, não veio do nada. Houve situações que propiciaram que isso acontecesse. E eu já vou explicar porquê. Porque é que o governo, na minha perspectiva, também fica mal na fotografia? Porque não sei como é que foi feito o contrato, mas rescindir unilateralmente um contrato tem que ter algumas consequências. E parece que não há consequências nenhumas para Emirates. Portanto, eles foram avisando, olha, se vocês não fizerem isso, nós vamos sair, e saíram. Mas o que é que, do ponto de vista jurídico, o Estado angolano pode fazer para, enfim, cobrar da Emirates algum comportamento? Não sei se isso foi acautelado, me parece que não, foi um erro. Segunda perspectiva, o comunicado de imprensa do Ministério dos Transportes
coloca a nu algumas questões. Por um lado, é evidente que a Emirates confundiu aquilo que é a operação da sua companhia com um processo de repatriamento de divisas, com aquilo que é o contrato de gestão que tinha com a TAG. São situações, planos completamente diferentes. Como é que podemos situar estes planos? Pois, eu acho que a Emirates confundiu uma coisa com a outra. O que eu acho é que a Emirates aproveitou este pretexto para romper o contrato, que aí mostra que a Emirates fica mal na fotografia, não é? É um pretexto. Eu acho que sim. Agora, quais são as razões de fundo para a Emirates romper com o contrato? Isso é que todos nós gostaríamos de saber. O comunicado de imprensa do Ministério dos Transportes não clarifica. O que é que lhe parece relativamente a essas razões? Eu acho que o Ministro dos Transportes devia dar uma conferência de imprensa e devia dar a cara. Eu sou daqueles que defende que, sobretudo quando as circunstâncias são más, os líderes devem dar a cara. Um comunicado de imprensa, na minha perspectiva, não é suficiente, e ainda para mais aquele comunicado de imprensa que não esclarece todas as situações. Exatamente. E eu, coisa de um ano atrás, li uma entrevista do ex-presidente da TAG, o Peter Hill, onde ele dizia uma série de coisas que, quanto a mim, já me vislumbrava, que já me dava a entender que o contrato tinha muitas dúvidas que o contrato iria até o fim, mas não esperava que fosse nesse contexto. E a Emirates também fica mal porque teve muito tempo para romper, e justamente a menos de um mês das eleições, ou um mês e meio das eleições, romper esse contrato, para além da questão, enfim, económica, para além das questões operacionais, há também uma questão política que realça esse rompimento. Por isso é que o COSE dizia no início, e bem, que teve um impacto muito maior, enfim, houve um conjunto de pessoas que falaram sobre o assunto, enfim, deu uma dimensão muito maior. E, portanto, a Emirates podia tê-lo feito de maneira diferente, podia esperar as eleições terminarem e depois negociar, conversar com o novo executivo, seja ele qual for, mas não o fez, preferiu romper agora. A questão das divisas é antiga, não é uma questão que é só da Emirates, é para todas as companhias estrangeiras no nosso país, e é uma questão que já vem desde o segundo semestre de 2014, portanto, mesmo antes da assinatura do contrato de gestão. É claro que se foi adensando, é claro que a Emirates foi fazendo alertas, e provavelmente aí também, quer o Ministério dos Transportes, quer o Banco Nacional de Angola, podiam ter tido outra sensibilidade, partindo do pressuposto que nós temos um acordo com a companhia, é diferente das outras, porque nós tínhamos essa parceria estratégica, mas nós não tivemos essa sensibilidade. Por último, duas notas fundamentais do comunicado. O comunicado fala que esta decisão da Emirates deriva de situações conjunturais que o país tem estado a viver. Eu acho que os nossos governantes devem colocar na cabeça que nós não estamos a viver uma situação conjuntural. A baixa do preço do petróleo neste momento é um problema estrutural. Portanto, já vamos a quase 3 anos. Não pode ser um problema conjuntural que, com medidas paliativas, se vai passar. Não, temos que colocar na cabeça que este é um novo quadro, este é um novo normal. Os preços do petróleo andarão à volta dos 50, 60 dólares. Muito desta margem. Não vale a pena pensarmos nisso. Nós temos que fazer o nosso trabalho de casa. A última nota. Eu penso que o Presidente da República teve bem ao nomear uma comissão de gestão, porque ao contrário do que nós temos visto noutras empresas, não nomeou um conselho de administração com mandato de mais 5 anos, há 1 mês e meio das eleições, isso não fazia sentido. Então só tinha que ser assim. Exatamente, eu acho que é o que faz sentido, e quem vencer as eleições, o próximo executivo, deverá depois olhar para a TAG como um dossiê prioritário e nomear um conselho de administração que depois, no período de 4, 3, 5 anos, o que for necessário, gerir a companhia e tirar a companhia deste período agora de indecisão que vai se viver, porque não sabe se o plano estratégico é para continuar, o plano de negócio é para continuar. A Emirates sai daqui, o seu conselho de administração sai daqui com um conjunto de informações estratégicas da companhia. Nós temos que saber lidar com isso. Exato, e eu acho que, para terminar, preferencialmente que sejam angolanos, e angolanos competentes, angolanos íntegros para gerirem a TAG. É da mesma opinião, Fernando Heitor? Bom, no essencial eu corroboro com o que diz o Dr. Ribeiro, né? Mas deixa-me ressaltar a intervenção oportuna do Presidente da República. Interviu exatamente fazendo aquilo que é correto, nomear uma comissão de gestão e não um novo conselho de administração. O que é que considera oportuna? Não, oportuna porque aconteceu no momento certo. A outra parte rescindiu o contrato unilateralmente e era preciso pôr ordem na casa. Mas o Presidente reagiu. O Presidente reagiu em função disto, não é verdade? Depois, há um aspecto que também já referiu o meu colega de painel, que tem a ver com a transparência. A TAG é uma companhia de bandeira nacional. Uma empresa estratégica do Estado. Estratégica,
e leva o nome de Angola para todos os cantos para onde ela vai. E vai para muitos países. Leva o nome e o orgulho. A TAG já teve problemas piores, já teve numa lista terrível, não é? E refundou-se. Está em processo avançado de refundação. Qualquer parceiro que se escolha para gerir a TAG, no caso Vertente foi escolhida a Emirates, os contratos têm que ser muito bem ponderados. Nós não podemos partir com fraqueza para a mesa das negociações, para fazer contratos. Acha que foi isso que aconteceu? Sim, acho que o contrato é frágil. Por que acha que o contrato Mas a questão de transparência a que eu me referi é exatamente o Ministro dos Transportes dar uma conferência de imprensa. Ou uma entrevista aqui na televisão, não é verdade? Explicar as razões. Fernando Heitor, o que é que o Ministro tem que explicar? Não, o Ministro tem que explicar as razões que estiveram na base da tomada de posição do seu parceiro. Qual é o aspecto fundamental? Pelos vistos, a Emirates alega problemas de pagamentos. Mas a Emirates tem que saber que Angola tem problemas de escassez de cambiais. A Emirates tem que ser suficientemente hábil para aplicar devidamente os seus dinheiros, como está a fazer a TAP. A TAP tem o mesmo problema. Mas a TAP, sabe o que está a fazer a TAP? A TAP está a comprar a dívida pública angolana. Está a comprar obrigações de tesouro. E sabe por que está a fazer isso? Porque as obrigações de tesouro estão indexadas ao dólar. Portanto, não sofrem a desvalorização do Kwanza. Portanto, é uma segurança. Qualquer companhia, quer dizer, não pode estar com os olhos ávidos de dólares, mesmo quando o seu parceiro está a atravessar dificuldades. Então está a dizer que a Emirates só olhou para os fins, não soube explorar os meios. Não olhou para os meios. Mas, de qualquer forma, também é preciso colocar empresas dessas, que são parceiras de empresas angolanas estratégicas, na lista daquelas que têm que beneficiar com alguma prioridade de cambiais. Para poderem se manter, não é verdade? Para a relação contratual se poder manter de forma mais ou menos sólida. Exatamente. Mas, portanto, a Emirates vai baixar os seus voos para Angola, sai da parceria, não é? Sai mal, porque não acredito mesmo que tenha deixado dois administradores por conta própria, não é? Os administradores ficaram por conta própria, mas sai mal na fotografia. A expressão que o meu colega utilizou é correta. Sai mal, fica mal na fotografia. Nós ficamos mal também, porque acredito que negociamos não suficientemente fortes este contrato e porque também não explicamos devidamente para a clientela da TAG da Angola com impactos para o estrangeiro, para a outra clientela do estrangeiro, quais foram as razões fundamentais que fez com que o parceiro se fosse embora. Muito bem. Muito obrigado, Fernando Heitor. Avançamos para um outro elemento. O presidente da Aliança Patriótica Nacional foi o convidado do Espaço Grande Entrevista desta última segunda-feira. Quintino Moreira falou do processo e das razões que estiveram na base da criação da APN e dos seus desafios para o pleito eleitoral que se avizinha. Equilibrar o Parlamento e evitar as maiorias é para já o principal objetivo do partido, que conta com uma massa militante de pelo menos 260 mil eleitores. Vamos então passar para a análise. Fernando Heitor, começo por si. É oportuna? Acha que a APN vai de facto conseguir este equilíbrio? Ou estamos perante um presidente que acredita sem ter certeza? Olha, deixa-me começar por felicitar o Quintino. O Quintino parece que olhou-se ao espelho, avaliou bem o seu partido e chegou à conclusão que é melhor ser racional. Contrariamente aos outros na oposição, o Quintino só quer alguns deputados, neste pleito eleitoral, ele só quer conseguir alguns deputados para tentar equilibrar aquele painel habitual da Assembleia. Quer pôr gente lá dentro. Isso é ser racional. Agora, não é racional quando diz que pretende colocar lá 40 deputados. Por amor de Deus, esqueci. A Casa CE surpreendeu-nos com 8 deputados,
Surpreendendo, toda a gente pensou que utilizou uma varinha mágica para o conseguir. Agora, não é o Quintino, com pouco tempo que tem, que vai colocar de uma sentada, logo no primeiro pleito eleitoral, 40 deputados. Mas fiquemos só com a ideia de que ele pretende alguns deputados para equilibrar o Parlamento. Né? Agora, eu fiquei abismado com as explicações que ele deu em relação a como conseguir 1 milhão de empregos. O Quintino, pelo amor de Deus, se ele quer colocar lá só alguns deputados na Assembleia, tem que deixar de insistir nos aspectos de construir uma nova capital para Angola. Ele não imagina qual é o custo de uma nova Brasília, entre aspas, para Angola. Brasília, que é a capital política do Brasil. Né? Ele não imagina. Nesta fase do campeonato em que Angola está a perder parceiros estratégicos, por amor de Deus, esse homem, se ganha as eleições, vai afundar o país em dívidas. E depois, quer dizer, por isso é que ele justifica 1 milhão de empregos. Então, quer dizer, significa que 1 milhão de empregos vai ser só de pedreiros, carpinteiros, serralheiros, torneiros, para a construção civil. Por amor de Deus, os angolanos merecem mais. Os angolanos não podem se ficar por serem pedreiros. Não é realista este? Não, nesse aspecto não é realista. Nesse aspecto é surrealista e às vezes até ele que me perdoa, mas nós temos aqui que ser frontais e temos que dizer as coisas com a devida propriedade. Às vezes há aí coisas que dizem que parecem extraterrestres. Não é? Nós vivemos nesta Angola, nós temos que conhecer em que posição é que o país está, do ponto de vista econômico, social, político, não é verdade? Para onde é que se pode avançar com realismo. Exato, temos que ser pragmáticos, não pragmáticos tal como ele foi em relação aos deputados. Aí sim. Muito bem. Quero colocar lá alguns, mas não 40. Muito bem. Fernando Ribeiro, normalmente em campanhas eleitorais os candidatos dizem ao povo aquilo que o povo quer ouvir. Acha que Quintino Moreira tem sabido dizer às pessoas aquilo que elas querem ouvir? Bom, é importante que não se subestime o povo, não é? Cada vez mais o povo angolano, e nós vamos para o nosso 4º pleito eleitoral. O 3º já em quadro de paz, e portanto cada vez mais o povo angolano está mais maduro, tem mais conhecimento, tem mais acesso à informação, compreende melhor as propostas, já avalia e sabe melhor distinguir melhor o que é uma proposta demagógica de uma proposta realista. Já sabe fazer leitura nas entrelinhas. Exatamente. E portanto nós não podemos subestimá-los. De qualquer forma, cada um acha melhor a estratégia, encontra a estratégia que achar melhor para o seu partido dentro deste quadro de eleições. E eu não vou ser repetitivo, acho que o professor Heitor falou bem dos aspectos essenciais da entrevista do candidato Quintino Moreira. Eu acho que por um lado há pragmatismo e há realismo, dizendo que bom, eu não quero ser governo, não estou em condições de ganhar, sei que não vou ganhar, mas o que eu quero é eleger alguns deputados. Até aí tudo bem, estamos de acordo, parece-me que é o mais sensato, é o mais prudente. Mas depois, quando diz que quer eleger um mínimo de 40 deputados, já começa a entrar no quadro de algum irrealismo. Não estamos a dizer que não possa acontecer, mas se acontecer, todos nós ficaríamos completamente surpreendidos. Mas o que é pior é depois, no conteúdo das suas ideias, daquilo que é a sua visão para o país, a ideia das 2 cidades, uma política, outra económica, completamente descontextualizada. A ideia de 1 milhão de empregos, quer dizer, enfim, o MPLA promete 500 mil e mesmo assim sabe que é por via do empresariado privado, tem que criar um ambiente económico muito forte. Exato. E até acha que pode ter subestimado um pouco, mas prefere ser mais prudente. Se um partido como o MPLA, que tem experiência governativa, que tem maturidade, propõe e é mais prudente, como é que um candidato que vem agora, que tem menos de 2 meses, já acha que consegue 1 milhão? Tudo bem, enfim. Depois a questão da renda resolúvel, 10 mil kwanzas, enfim, uma série de ideias que são irrealistas. Portanto, é preciso colocar os pés no chão, compreender que eleições são coisas muito sérias, governar o país ou apropriar propostas... Pode sair caro Exatamente, pode sair caro, o tiro pode sair pela culatra, e é importante que agora que vamos entrar no período de campanha, que provavelmente os assessores, as pessoas que andam à volta do candidato Quintino Moreira o possam aconselhar a ter uma mensagem mais realista, mais centrada naquilo que é realizável, naquilo que é factível, se quer efetivamente eleger alguns, na minha perspectiva poucos,
talvez, deputados na próxima legislatura. Muito bem. Outro elemento em destaque. O presidente da UNITA, Isaías Samakuva, manteve na última semana um encontro com os jovens de vários estratos sociais aqui na província de Luanda para falar do programa de governação da UNITA. Os jovens levantaram várias questões, como por exemplo, se a UNITA for governo, como pensa resolver o problema do desemprego ao nível da juventude? Ainda esta semana, o candidato da UNITA a Presidente da República manteve encontro com mulheres de vários estratos sociais. Pergunto a Fernando Heitor, que tem estado a acompanhar muito atentamente o evoluir, digamos, desses encontros e do desdobramento dos candidatos. O que é que resultou, digamos, da sua avaliação ao desempenho de Isaías Samakuva na última semana? Mas deixe-me começar por essa sua última afirmação, muito simpática, é que desengane-se quem pensa que Fernando Heitor e Fernando Ribeiro não acompanham atentamente este desenrolar dos acontecimentos. Nós assumimos, eu particularmente assumi de cabeça, tronco e membros, essa função de analista político. A nossa função aqui é analisar mesmo os acontecimentos políticos e informar por esta via, não é, aquilo que nós constatamos. Tem que fazer com o máximo de imparcialidade. Né? Exato. Agora, deixa-me dizer que Samakuva está a fazer o seu trabalho, né? Continua a fazer o seu trabalho, e deixa-me lamentar o fato de que só ele é que está a fazer o trabalho. Há poucas pessoas na UNITA engajadas em fazer esse trabalho de comunicação. Houve algumas incursões no BIE por parte de outras figuras e eventualmente numa outra província, mas é necessário que se faça mais contatos deste tipo. E pareceu-me também que continua-se a repetir mais no mesmo. Repete-se sempre quase o mesmo. O Jeep, já até aí algumas anedotas a dizer que a UNITA vai distribuir alguns Jeeps, alguns carros, que há uma marca de carro que se chama Jeep. E essa juventude, como disse o Fernando Ribeiro, essa juventude está muito evoluída, recebe informações de várias fontes e às vezes faz piada, sátiras, não é? Sátiras de qualquer coisa. É preciso alargar o quadro de informações. Não é só Jeep. Né? Há outras coisas no manifesto eleitoral da UNITA que a UNITA podia aproveitar, aprofundar um pouco mais. Eu acredito que quando começarem, daqui a 3 dias, né? Praticamente, não, daqui a uma semana, quando começar a campanha eleitoral, é necessário aprofundar algumas coisas que, do meu ponto de vista, são positivas, que estão no manifesto eleitoral. Eu já o disse aqui, não sei se já o disse, se foi aqui, se foi no outro lado, né? Que o manifesto eleitoral da UNITA para estas eleições está aquém do manifesto eleitoral para as eleições de 2012. Tem muitos pontos fracos. Houve um recuo. Né? Quer dizer, falta aí uma correia de transmissão. O que é que aconteceu neste caso? Falta aí uma correia de transmissão entre os vários. O que é que terá acontecido? Não sei o que é que terá acontecido, só eles é que poderão explicar, mas há aí a falta de uma correia de transmissão entre os vários programas. Parece que cada um fez um bocado de trabalho de casa e depois juntaram tudo num único documento e pimba. Né? Essas coisas não se fazem de forma apressada. Essas coisas fazem-se de forma agregada assim, mas é preciso que alguém depois reveja todos os pontinhos, porque é por aí que às vezes alguns partidos são apanhados. Porque o voto angolano não é só voto por etnia, ou voto por compadria, ou voto por amizade, ou por família. O voto já começa a ser cada vez mais um voto consciente. A maioria dos jovens, dos eleitores são jovens, e esses jovens já querem coisas um pouco mais claras, objetivas, mais execuíveis, e não só promessas para ele. A UNITA tem coisas que continua a insistir nos $500 de salário mínimo. Quando Angola estava, em 2012, Angola estava em vacas gordas, vivia momentos de vacas gordas, era $500. Agora o país, a economia do país tem problemas, está em crise. $500. Quer dizer, nas próximas eleições vai ser $500. Quer dizer, faz fim-capé nos $500. Não pode ser assim. As coisas não podem ser resolvidas com fim-capés. A economia evolui, os fenômenos da vida estão em constante mutação e é preciso adequarmos também. É preciso adequarmos a essas mutações econômicas e sociais.
$500 em 2018, em 2008, $500 em 2012, $500 agora em 2016. Não pode ser, quer dizer, é preciso que a gente se adapte aos momentos que são. Depois tem outras coisas, nós não abordamos com profundidade os vários programas. Estamos à espera do programa e do manifesto eleitoral da Casa CE, que tem que nos trazer um programa de governo que pertence ao arco do poder, ou ao arco da governação. Esses três partidos, MPLA, UNITA e Casa CE, têm por obrigação não só entregar aos eleitores o manifesto eleitoral, mas também o programa. Fazer um trabalho mais acabado. Sim, mais acabado. Muito bem, Fernando Ribeiro, o desempenho do presidente da UNITA, digamos, e candidato a presidente da República na última semana, este encontro valeu a pena com os jovens e com as mulheres? Claro, sempre vale a pena, e eu penso que aí a UNITA e o seu candidato estiveram bem em procurar ouvir dos jovens quais são os seus anseios, quais são as suas preocupações, e responder às questões, embora em algumas lá está, porque a UNITA não tem ainda um programa de governo, ficou ali nos enunciados gerais que vêm no seu manifesto, e depois também teve bem a falar com as mulheres, ouvindo aquilo que são as preocupações e os anseios das mulheres. Portanto, nessa perspectiva, penso que quer a UNITA, quer o seu candidato estiveram bem. Daquilo que foi o seu discurso em ambos os encontros, lá está, é aquilo que o professor Heitor dizia. O facto de a UNITA não ter ainda programa e o seu manifesto nos parece que ser uma amálgama de ideias diferentes de pessoas, que depois foi juntado e não tem ali uma linha condutora, não há ali alguma coerência, faz com que o candidato da UNITA fique refém daquilo que são os enunciados gerais. Então, o que é que ele vai falando recorrentemente nos seus discursos, nas suas aparições? Temos que combater a corrupção, reforma do Estado e o tal governo inclusivo e participativo. Qual é o grande problema disso? E eu ainda ontem voltei a falar sobre essa questão. É que o facto do MPLA falar exatamente sobre as mesmas coisas esvazia o discurso da UNITA e da oposição de uma maneira geral. É que o MPLA também tem falado muito objetivamente, muito abertamente sobre esses pontos. Quer um governo inclusivo, quer a participação de mais pessoas no seu governo, vai se abrir mais, não se vai fechar no seu partido, quer combater a corrupção, aliás, é um dos piores males do nosso país, fala abertamente sobre isso. Portanto, a reforma do Estado vai continuar na agenda do MPLA. Portanto, hoje o grande problema da UNITA, como é o problema da maior parte dos partidos da oposição, é esse vazio de discurso. Ou seja, quer o candidato Samacuva, quer o candidato Chivuco e os demais, estão à procura de um fio condutor para o seu discurso, para que consigam passar a mensagem para o seu eleitorado. E só falar sobre as mesmas coisas, e tendo em conta que o MPLA obrigou esses partidos a entrarem mais cedo para a pré-campanha, ir agora para 30 dias de campanha com as mesmas coisas, com o mesmo discurso, será completamente contraproducente. E, portanto, é importante que agora eles parem e sentem. Estamos ansiosos relativamente à apresentação do programa e do manifesto da Casa CE. Disseram que no dia 21 de julho irão fazê-lo. Mas também estamos ansiosos à espera do programa da UNITA, porque estes três partidos, como disse bem o professor Heitor, são aqueles que gravitam em torno do poder e que nós, enquanto eleitores, enquanto cidadãos e também enquanto fazedores de opinião, mais interessados estamos em ver as ideias concretas sobre cada uma das áreas, saúde, educação, habitação, enfim, para que possamos depois decidir em quem vamos votar. Muito bem, está a acompanhar então o jornalismo da análise no telejornal deste domingo, como habitualmente acontece por esta altura, e vamos para o último assunto em destaque ao longo da última semana da informação da televisão pública de Angola. O candidato do MPLA à Presidente da República defendeu que o combate à corrupção em Angola deve passar pelo fim da impunidade. João Lourenço, que falava em conferência de imprensa na sede do MPLA em Luanda, acrescentou que a outra grande tarefa do governo, que sair das eleições de agosto próximo, vai ser o combate contra a má gestão do erário público, com medidas que consciencializem os gestores de que o que é público é de todos os angolanos. O candidato do MPLA à Presidente da República considerou prematuro alterar a Constituição, uma vez que o partido não vê razões para o efeito. João Lourenço esclareceu ainda que a relação entre o futuro Presidente da República e o Presidente do partido vai ser normal e os dois vão trabalhar em perfeita harmonia, mantendo assim os desígnios do MPLA, que passam por melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. Fernando Heitor.
Bom, João Lourenço. João Lourenço aproveitou a oportunidade da conferência de imprensa para afirmar a sua personalidade como estadista. Que foi uma conferência de imprensa como se ele já fosse chefe de Estado angolano. Para mim, esteve excelente. Excelente. Com exceção de uma pergunta que lhe fizeram se o próximo governo admitia a hipótese de figuras não filiadas ao partido poderem fazer parte do governo, ela esquivou, não foi claro. O que é que esperava ouvir? Não, é que os outros todos dizem que podem contar com angolanos de várias sensibilidades políticas. Ela esquivou, não quando se não fala foi em claro. governo Mas, de inclusão. sim, mas deixa-me dizer, eu aqui estou preocupado com as partes mais positivas. Deixa-me dizer que ele esteve bastante sereno, objetivo, humilde, nunca se considerou já governo. Se eu for governo, repetiu isso várias vezes, se eu for governo, quando eu for governo, nunca admitiu já a hipótese de ser presidente e depois voltar para o local em que fez o comício e caminhar com as pessoas já como presidente, como alguns estão a fazer, não é verdade? Ele sempre admitiu, sempre esteve na possibilidade, se eu for governo. Mas quando ele depois, fala, há um aspecto, se for governo, o trabalho é em perfeita harmonia com o presidente do partido, de que é que isto pode ser sintomático? Para mim foi o ponto mais alto da entrevista. Porquê? Não, é uma pergunta embaraçante. Essa questão é embaraçante, embaraçaria qualquer outra pessoa, não é? E ele saiu com uma serenidade, desdramatizou a situação. Repare, é que não vale a pena, não colhe insistir nesta coabitação, na possibilidade de coabitação ou não coabitação. João Lourenço foi secretário-geral do MPLA. E quem era presidente do MPLA? Na época em que ele foi secretário-geral, quem era? Presidente José Eduardo Santos. João Lourenço foi governador naquela época, chamava-se comissário provincial, não é verdade? De várias províncias. E quem era o presidente daquela época? José Eduardo dos Santos. João Lourenço é hoje ministro da Defesa. E quem é o presidente? José Eduardo dos Santos. Logo, eles conhecem-se. Eles sabem como lidar um com o outro. A corrente entre eles tem que passar necessariamente. Portanto, eu não me parece que isso seja algum problema. Não é problema. Pelo contrário. Qualquer um deles conhece bem quais são as suas competências. Ele é vice-presidente, eu até esqueci desse aspecto, ele é vice-presidente do MPLA. Qualquer um deles conhece bem a sua área de competência, não é? E, obviamente, quando o outro for chefe de Estado, mesmo tendo o presidente José Eduardo Santos como presidente do MPLA, eles conhecem suficientemente. Portanto, é normal que trabalhem em perfeita harmonia. É normal que trabalhem e vão trabalhar numa engrenagem completamente oleada. Oleada, porque já se conhecem há muitos anos, já trabalham juntos há muitos anos. Que insistir aí é mesmo ser careta. É ser bicho careta, insistir numa coisa, para quê? Não vale a pena. Se se conhecessem só há pouco tempo, em termos de trabalhar juntos, é óbvio que podia surgir algum problema. Né? Mas conhecendo-se como se conhecem, não parece que isso seja. Mas ele saiu-se de forma, para mim, eu repito, foi a parte mais elevada da sua conferência. E depois na diplomacia econômica. Quer dizer, passeou sabedoria, passeou pragmatismo. Falou da diplomacia econômica de uma forma como se fosse um indivíduo que já estivesse na diplomacia há muitos anos. Quer dizer, e depois aproveitou a oportunidade para aprofundar alguns aspectos do programa de governo do MPLA. Muito bem. Muito bem, muito obrigado, Fernando Heitor. Fernando Ribeiro, aqui a questão, uma das questões que pontificaram nesta conferência de imprensa, a questão da revisão constitucional. Para já, João Lourenço diz que não é o melhor momento. Era esperado que o dissesse. Já o falamos aqui, nós já o dissemos repetidas vezes, que percebemos que todos os partidos da oposição falam nela. Portanto, se todos os partidos da oposição juntos tiverem maioria, provavelmente teremos uma revisão constitucional, embora há questões que têm que ser consideradas, os limites materiais, os limites temporais da própria Constituição,
mas se o MPLA tiver maioria, já se sabe que não é um assunto prioritário para o MPLA. E eu acho que o candidato esteve bem a dizer que é um assunto prematuro, haverá tempo suficiente para se discutir de forma muito mais abrangente, incluindo a própria sociedade civil, uma eventual revisão constitucional. Mas não é o que está na agenda em termos de prioridade do MPLA e do seu candidato. Mas a generalidade destas alusões dá-se uma ideia de uma certa unanimidade em como... Mas repare que em cada um dos partidos por motivos diferentes. Não há aqui uma linha condutora consensual por um único motivo, todos estão de acordo que haverá uma revisão. Uns querem um parlamento bicameral, outros querem federalismo, enfim, outros querem 2 cidades e por isso querem revisão constitucional. Enfim, não é oportuno. Mas deixe-me dizer que esta conferência de imprensa marca um estilo novo. E falou-se um bocado dos estilos também na própria conferência. Exato. Eu acho que é um estilo positivo e, como já tive a oportunidade de dizer, eu acho que os demais candidatos, os demais líderes devem replicar e devem fazê-lo também. Só que lá está, tal como no programa, tal como no manifesto, tal como no início da pré-campanha, vem pela parte da frente. Se os outros fizerem a seguir, lá está, fica sempre na retina das pessoas que o primeiro a fazer foi o candidato do MPLA. E às vezes quando nós falamos, as pessoas podem ficar com a percepção de que nós estamos a valorizar mais uns do que outros, mas não, são os factos que demonstram que há uns que estão a fazer o seu trabalho de casa, que estão mais à frente, que são mais atenciosos, que têm mais previsão e, portanto, que são mais perspicazes e têm vantagem sobre os demais. A conferência foi boa, acho que o candidato esteve bem, no geral, passeou por vários assuntos, por diversos assuntos, onde falou com muita vontade, com muita tranquilidade, de forma muito objetiva, não fugiu a nenhuma resposta. E eu acho que há 3 traços fundamentais da conferência que eu queria realçar. O primeiro, a ideia da coragem quando fala no combate à corrupção. Portanto, foi importante ouvir que se o MPLA for o governo, vai combater a corrupção com coragem. Porque eu acho, e muitas vezes os meus alunos me têm perguntado na universidade, mas professor, por que não se faz isso? O professor fala sobre isso, dá exemplos daquilo, enfim, por que nós não fazemos isso? E muitas vezes eu fico sem saber o que responder aos meus alunos, e muitas vezes o que eu digo é justamente isso. Se calhar é porque nos falta vontade ou porque nos falta coragem. E foi bom ouvir, eu quase que tive um déjà vu, ouvir o candidato a falar isso. Quer dizer, acho que meus alunos devem ter dito, o professor muitas vezes fala que nos falta coragem. E é verdade, eu acho que precisamos de coragem. O outro aspecto fundamental foi a tal coabitação com o presidente do partido. Eu acho que é um falso problema, como disse o candidato. O professor Heitor acabou por falar já de várias questões. Portanto, o que todos os angolanos esperam é que se o MPLA vencer, se o MPLA for o governo, que ambos partilhem a governação, um no partido, o outro no executivo, porque é do interesse de todos que essa coabitação funcione. E por último, a questão da educação. Essa questão é fundamental para transformarmos o nosso país. Eu acho que de todos os candidatos, o que eu tenho mais visto a falar reiteradamente sobre a educação, sobre o ensino superior, sobre a qualidade, é o candidato João Lourenço, e acho que ele fica muito bem em falar sobre isso, porque é absolutamente fundamental para o progresso e para o desenvolvimento que nós queremos. Muito bem, Heitor Fernando Ribeiro, muito obrigado pelo prazer da vossa disponibilidade semanalmente aqui no Telejornal. Avançamos então para outros elementos, por agora vamos ter um rápido intervalo, voltamos já. Matias Damasio volta a animar Noite de Verão em Portugal. Já a seguir, o menino do Disco de Ouro no pavilhão de Covilhã, em Castelo Branco.